Queridos amigos, muito bom dia. Que alegria estarmos aqui nesta manhã, unidos para estudarmos o Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos estudar no capítulo 10, dando continuidade, nós vamos estudar o item perdão das ofensas. E para dar início ao nosso estudo, vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos por mais este dia em nossas vidas, por essa oportunidade desta encarnação, por todos os momentos que vivemos e aprendemos, pelo amparo que temos da espiritualidade, de todos os trabalhadores. Agradecemos, Senhor, por sempre estarmos no caminho, sentindo ao nosso lado esse nosso amigo espiritual, que está sempre nos intuindo. Pedimos, Mestre amado, que possamos a cada dia mais estarmos sintonizados com as vibrações de amor e luz de Deus nosso Pai. Vamos juntos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Iniciando então o nosso estudo com o item perdão das ofensas desse capítulo 10, que ele dá início às instruções dos Espíritos. Eu vou ler aqui uma parte para nós conversarmos e estudarmos esse tema tão importante na nossa vida. Quantas vezes perdoai a meu irmão? Perdoar-lhe-á não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis uma das falas de Jesus que mais deve chocar a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus deu a seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás a cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Ensinarás a teus irmãos este esquecimento de si mesmo,
que te torna invulnerável contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás dócil e humilde de coração, não medindo tua mansuetude. Farás, enfim, o que te desejas que o Pai Celestial faça por ti. Mesmo tendo te perdoado frequentemente, Ele conta o número de vezes que seu perdão vem apagar tuas faltas? Então, essa passagem, queridos amigos, vem nos trazer o tema do perdão. E quando a gente fala de perdão, para mim particularmente é um tema que me toca muito o coração, porque eu vim para o Espiritismo, eu não nasci numa família espírita, né? Mas eu vim para o Espiritismo estudar mais e realmente me aprofundar com esse anseio no coração. Depois de passar por uma situação de traição, eu queria entender como perdoar, como é que funciona na prática esse ensinamento de Jesus. E eu entendi e eu consegui colocar em prática esse perdão com os estudos do Espiritismo. Então, para mim, foi uma bênção. No momento em que a gente passa por momentos por situações assim que nos deixam muito tristes, muito chateados, claro que é aquela sensação de que, mas será que eu não fiz isso? Será que eu estou sendo injustiçado, né? E vem aquela revolta, por que comigo? Muitas vezes a gente vê aquela situação de maneira isolada. Claro, a gente veio com a bênção do esquecimento das nossas outras encarnações, né? Somos espíritos milenares e temos essas oportunidades do perdão, de passarmos por situações difíceis, justamente para aprendermos a nos perdoar. Porque muitas vezes, claro que isso não acontece sempre, né? Não é uma regra, mas muitas vezes nós passamos por essas situações difíceis porque já causamos essas situações difíceis. E quando a gente consegue superar o nosso orgulho, nossa vaidade, e realmente perdoar, isso tem um benefício para o nosso espírito que consegue curar isso dentro de nós de muitas outras encarnações. Aqui nessa parte do Evangelho, ele diz assim, num outro item, é de Paulo, o apóstolo, nessa parte que ele fala: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se está tornando melhor. Então, quando ele diz perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo, eu compreendo nesse sentido de que a gente consegue aceitar a nossa falta, todas essas dores que causamos, que fica lá na nossa, dentro de nós, né, que está nesses registros das nossas outras encarnações e que nós trazemos ainda dentro de nós, mas
a gente tem um benefício não só de perdoar o outro, mas quando a gente consegue atingir esse sentimento do perdão dentro de nós, que a gente não tem mais mágoa com aquilo, efetivamente a gente também limpa essas culpas que estão dentro de nós. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel também fala sobre, no capítulo 22, ele fala sobre a culpa. Então ele diz que essa culpa que a gente traz, porque quando a gente vai contra uma lei de Deus, né, não tem jeito de você não se sentir culpado. Mas quando você trabalha o perdão, você se perdoa. Existe aí o auto-perdão. A gente sabe que aquela coisa o ensinamento maior, que é o amor cobre uma multidão de pecados. Então nós sabemos que chegar a passar por aquela dor é uma forma educativa de nós tirarmos isso de dentro de nós. Se a gente não conseguiu pelo amor, pela dor vai ser um caminho também educativo, não punitivo. Mas quando a gente carrega essa culpa, no nosso campo magnético, aquilo existe como é que ele diz, ele fala que cada criatura traz consigo o halo ou a aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesma. Então, é esse campo magnético específico de cada um tem o seu campo magnético, que a gente estabelece as nossas ligações, né? Tem a ver com a afinidade ou não com outras pessoas, mas é de natureza invisível, a gente não vê isso. A gente está começando a estudar um pouco de física quântica, dessa questão do magnetismo, mas a gente atrai para nós isso que nós temos. Então, quando a gente trabalha o perdão, a gente muda também esse campo magnético. E tem essa questão do perdão também, que a gente, quando vai falar de perdão, a gente sempre pensa assim que nós somos as vítimas, né? Que nós vamos ter que oferecer esse perdão para as pessoas. Mas vamos pensar em nós pedindo esse perdão ou sendo nós os algozes, né? Nós vamos ofender, nós vamos ser os responsáveis por essas situações difíceis, os causadores dos problemas. Mesmo de coisas pequenas, de ofensas do dia a dia, de palavras malditas, enfim. Precisamos pensar também, e especialmente nisso, que precisamos desse perdão. Todos os dias. Todos os dias precisamos desse perdão. Das pessoas que nos rodeiam, especialmente das que estão mais próximas, os que convivem com a gente, da nossa família. Com essa pandemia, ainda mais a nossa família. Então nós precisamos desse perdão. E se a gente fosse pensar que a pessoa só vai nos perdoar 7 vezes, como Pedro perguntou ali para Jesus, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Dando essa conotação de que é muitíssimo que você tem que perdoar. Então, perdoe sempre.
Esse é o ensinamento do 70 vezes 7. Porque nós somos carentes desse perdão sempre. Estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, cada um no seu nível, no seu estágio, mas todos com problemas. Todos com degraus a serem galgados aí, a melhorar algo em nós. Então pode ser que o outro tenha uma dificuldade diferente da minha. Mas isso não me faz melhor ou pior do que meu irmão. E quando Jesus colocou para nós a oração do Pai Nosso, Ele deixou muito claro para perdoarmos, para sermos perdoados, né? Perdoarmos para sermos perdoados. Em que sentido? Não é que vai ter um tribunal e vai pesar ali quantas vezes você perdoou, para dar o mesmo peso para quantas vezes você vai ser perdoado. Não é essa a intenção, não é essa a ideia do perdão. Né? Às vezes a gente vem com essa ideia do juízo final, daquela coisa de você ter um juiz ali que vai definir se você é culpado ou inocente. Enfim, isso às vezes vem de outras encarnações, né? Mas agora que nós já temos o Consolador prometido, nós já temos o Espiritismo a nos ampliar a visão, a trazer a verdadeira vida que é a espiritual. Então nós já temos condição de entender isso. Que quando a gente perdoa, a gente vai ser perdoado, porque a gente vai trabalhar isso dentro de nós. Vocês vejam muitas situações em que, às vezes, pequenas ofensas ali do dia a dia, que uma pessoa se sente muito ofendida. E outra que passou exatamente pela mesma situação, não sente aquilo. Entende que foi um momento que a outra pessoa, que no caso pode ter feito a ofensa, que aquela pessoa não estava bem, que, enfim, perdoa ali na hora. Como diz aqui esse item 14, que é perdão das ofensas, né? Ele diz: perdoa no mesmo momento. Ele diz assim, ó, perdoarás a cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente. Então, mesmo que várias vezes você receba aquela ofensa, você deve perdoar. Então, vamos pensar na nossa vida, no nosso dia a dia. Como é que a gente está trabalhando esse perdão dentro de nós? Que no final desse item, ele também diz que o perdão tem que ser algo do sentimento. Não significa que você vai esquecer completamente, que você não vai lembrar que aquilo aconteceu com você. Mas significa que você não vai ter mágoa, você não vai ter aquele sentimento, aconteceu aquilo com a pessoa que me ofendeu, mas ela merece. Não é esse sentimento que você vai ter. De revolta, não. Você não vai ter nenhum rancor por aquela pessoa. Você vai
compreender o momento, vai compreender a situação, vai aceitar aquilo aconteceu, eu vou perdoar, mesmo que ela não te peça perdão. Aliás, a pessoa não precisa te pedir perdão para você perdoar. A gente tem às vezes a gente espera esse momento, né? Eu vou esperar a pessoa vir me pedir perdão para eu perdoar, aí contar o meu pontinho lá no céu, que eu perdoei. Não é nada disso. O perdão é íntimo, é do sentimento. Aquilo pode vir à minha mente, que realmente uma lembrança do que aconteceu, mas eu não tenho nenhum sentimento negativo com relação àquele fato. O meu sentimento é de que foi um aprendizado para mim, foi um momento em que eu me perdoei. Foi uma oportunidade que eu tive de me perdoar. Tanto que ele diz aqui que o mérito do perdão também é proporcional à gravidade do mal. Às vezes a gente pensa assim, mas é uma coisa leve, eu vou conseguir perdoar mais fácil. Agora, se é uma coisa muito séria, aconteceu um ladrão entrou na minha casa e cometeu um homicídio e matou um filho meu. Aquilo eu não vou perdoar nunca. Às vezes a gente fala isso como se isso fosse uma coisa de aceito socialmente, né? Normal, natural. Não, mas é lógico, aquela pessoa não pode perdoar mesmo, porque isso foi muito sério. E é nesses momentos que a gente mais precisa trabalhar esse sentimento do perdão dentro de nós. No livro, acho que é o Ave Cristo, que tem uma passagem de uma pessoa indo com um homem indo com seus filhos pequenos, andando na rua, e encontra ali soldados romanos. Aquele é um cristão. Então jogou os cavalos em cima das crianças, que foram mortas, pisoteadas, os 2 filhos ali naquele momento. Então a gente pode imaginar o que foi a dor desse homem naquele momento. E o que ele fez? Ele juntou, pegou ali os restos mortais ali dos filhos, juntou os pedaços literalmente e fez uma oração por aquele soldado. Ele perdoou no exato momento que aquilo aconteceu. Por aí a gente tem uma ideia de elevação espiritual. Como aquele espírito já está limpo, né? E como ele entende muito bem a vida espiritual. Não é que não teve dor, mas não teve ressentimento. Então, situações tão difíceis quanto essa, e outras simples do dia a dia, que às vezes uma pessoa deixa de falar com a outra por um momento de uma palavra que não foi bem colocada, e leva a vida inteira com aquele sentimento. Deixa de considerar as potencialidades daquele espírito, as coisas boas que ele tem.
pode ter errado naquele momento? Sim, todos nós erramos. Muitas vezes a gente coloca a cabeça no travesseiro à noite e pensa: nossa, hoje eu não devia ter feito isso. Eu errei fazendo isso. Quantas vezes, quantas e quantas vezes isso acontece com a gente? Então, o quanto somos necessitados desse perdão? Todos os dias. Vamos pensar, irmãos, nessa situação de nós precisarmos, de nós o tempo todo nos vermos nesses erros que precisam ser perdoados. E se a gente quer que esses erros sejam perdoados, o quanto isso nos fará bem, vamos fazer esse bem também para as outras pessoas, vamos perdoar no mesmo instante. Como poderíamos nos ligar a Deus, nosso Pai, pensando que temos ressentimento para com alguém que nos ofendeu em algum momento? Jesus já nos disse: reconcilia-te enquanto estão juntos, aqui nessa vida, nessa encarnação. Todo o benefício desse perdão é para nós primeiro. Mesmo que o outro nem saiba que ofendeu. Ah, mas eu não fiz nada, mas eu não falei com essa intenção, mas eu não falei desse jeito. Não precisa convencer o outro que ele está errado. Precisa perdoar. Só isso. Que na mesma medida que a gente for perdoando, nós vamos ser perdoados. Nós vamos nos curar. Nós vamos sentir que nós somos merecedores. Porque alcançamos esse sentimento bom, que é o perdão. Vamos trabalhar isso no nosso dia a dia, com as pequenas coisas. E lembrar que Jesus, por sua passagem aqui na Terra, disse: perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Vamos colocar isso em prática nas nossas vidas. E para finalizar o nosso estudo, vamos fazer a nossa oração. Querido Mestre Jesus, o quanto somos gratos por todos esses conhecimentos, por essa doutrina de luz que ilumina os nossos caminhos. Gratidão por todos os espíritos que trabalham nessa seara. Gratidão, Mestre amado,
por seus exemplos e por tanto amor e amparo. Pedimos, Senhor, que nos ajude a manter essa sintonia de amor e de caridade, e que possamos a cada momento em que nos sentimos ofendidos, injustiçados, que possamos ir de encontro a esse perdão íntimo, verdadeiro, que tanto bem traz para o nosso espírito. Gratidão, Senhor. Que assim seja.